Olá, bem-vindos a mais um vídeo semanal aqui do canal. E hoje eu venho apresentar para vocês como que funciona o atendimento neuropsicopedagógico e o método Kid Coaching. Bora pro vídeo? Vamos começar esse vídeo então falando que o início de tudo é a queixa da família, a queixa da criança. No atendimento neuropsicopedagógico, a gente segue um roteiro. Não é que todos os testes são aplicados da mesma forma para todas as crianças. Nós fazemos adaptações de acordo com a criança, com a queixa, com a família. Mas o que nós avaliamos? Primeiro nós fazemos essa entrevista, né? Observação lúdica da criança. Depois a gente faz um planejamento de como nós vamos aplicar os testes e quais os testes e provas projetivas serão aplicadas para essa criança. Fez-se esse planejamento, então parte para o instrumento formal. Esses instrumentos formais, eles vão analisar o quê? A área cognitiva da criança, analisar a área afetiva da criança, a área funcional. Também faz-se uma história de vida da criança, a anamnese, que vai investigar tudo o que vem acontecendo desde o momento em que a criança estava sendo gerada até o momento em que ela se encontra atualmente. Tem vários questionamentos, às vezes os pais acham muito chato, mas para nossa análise é muito importante. Saber se a criança teve alguma doença, se tem casos de doença na família que possam ser hereditárias, se teve alguma queda, que momento que foi, o que aconteceu, como que foi o desenvolvimento dela nos anos iniciais na escola, adaptação, alimentação, aceitação, como que era a fala da criança, o andar, o sorrir, o interagir. Tudo isso vai nos dar suporte e subsídios para as análises. Outra coisa que a gente faz, um levantamento dos dados escolares. Como que a criança está desenvolvendo na escola, a interação com os colegas, com a professora, qual a visão dos professores que atuam com essa criança, da gestão escolar. Depois a gente faz, então, senta com todas essas informações e faz as análises, para chegar na conclusão da hipótese diagnóstica. A partir deste momento, faça devolutiva para os pais, faça devolutiva para a escola, com orientações. E dentro dessas orientações vai estar a proposta de intervenção, que vai ser passada para os pais. Vou dar um exemplo aqui. Então, digamos que nos testes, nesses acompanhamentos todos, a proposta de conclusão diagnóstica é que a criança está com o nível de leitura e escrita de segundo ano e ela está no 7º. Então, há uma lacuna muito grande. Ela tem dificuldades para acompanhar a turma, para entender a professora e vai gerando muitos comportamentos que podem ser confundidos com qualquer outra coisa. O que a gente faz? Uma proposta de intervenção para que essa criança atinja o nível adequado de acordo com a sua idade, de acordo com a sua maturidade. Então, é um trabalho focado. Esse é o roteiro do atendimento, então, neuropsicopedagógico. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o método Kid Coaching. Dentro do método Kid Coaching, eu vou falar para vocês sobre 6 princípios do método. O primeiro princípio é a construção do objetivo. O objetivo que a família quer alcançar. Então, no método Kid Coaching, toda a família é atendida. O objetivo deve ser SMART, né? Então, específico, mensurável, alcançável, relevante e tem que ter um tempo definido, que são esse período das 10 sessões, podendo se estender por mais 4 somente. Tendo a construção desse objetivo, parte então para o segundo princípio. O segundo princípio é o de não julgar e não dizer o que fazer. A criança não deve ouvir do adulto o que deve ser feito. Dentro do método Kid Coaching, a criança vai aprender a saber o que deve ser feito. Terceiro princípio, então, bora para o terceiro princípio, que é ajudar a criança a encontrar suas melhores respostas. Com perguntas claras, diretas, objetivas, respeitando a evolução de cada criança, a sua idade. Vamos agora para o quarto princípio. O quarto princípio dentro do método Kid Coaching, ele vai fazer com que a criança desenvolva as habilidades que faltam para ela atingir o objetivo que foi criado no primeiro princípio.
Então, quais são as habilidades que ela precisa desenvolver para atingir esse objetivo? Como que é feito isso? Como que é feito para desenvolver essas habilidades? Com técnicas lúdicas, com ferramentas adequadas para essa idade, com treinamento. Então, vamos agora então para o quinto princípio do método Kid Coaching: romper crenças limitantes. Não importa a idade que a criança tá, mas ela vem ouvindo muitas coisas negativas e ela vai guardando. E ela vai utilizando aquilo para ela mesma. Eu não sei, eu não consigo, eu sou burro, eu sou feio e muitas outras coisas. Então, o que que o método Kid Coaching faz nesse princípio? Substituir tudo isso por pensamentos e ações que vão alavancar, trazer novas atitudes para essa criança frente a situações assustadoras, desesperadoras, situações difíceis. A criança vai ter o domínio de si e vai substituir as crenças limitantes por pensamentos alavancadores, que resultará em novas atitudes. No nosso sexto e último princípio dentro do método Kid Coaching é o autorresponsabilidade. Ficou por último porque é um pouquinho mais difícil, né? A criança ser autorresponsável. Nós vemos muitos adultos nessa vida, no mercado de trabalho, dentro de política, dentro de escolas, dentro de grandes empresas, empresários, funcionários, que não conseguem exercer a autorresponsabilidade, não conseguem ter a responsabilidade por suas ações, suas palavras, suas omissões. E nós queremos uma nova geração, uma geração autorresponsável. Como que a gente faz isso? Dentro do método Kid Coaching, com nossas técnicas e ferramentas lúdicas e apropriadas para a criança, a gente vai gerar comprometimento. Mas a gente não faz isso só com a criança, não, tá? Então, família, você também vai aprender técnicas e ferramentas que vão aumentar o comprometimento de todos para alcançar o objetivo definido na primeira sessão. Então, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Um grande abraço. A gente se vê na próxima semana.